Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. O castigo dos pecados dos sacerdotes. Consideremos agora o castigo que tem de ser proporcionado à gravidade do seu pecado. São João Crisóstomo tem por condenado o padre que no tempo do seu sacerdócio comete um só pecado mortal. Se pecardes como particular, será menor o vosso castigo. Se pecais no sacerdócio, estáis perdido. São em verdade terríveis as ameaças que o Senhor profere pela boca de Jeremias contra os padres que pecam. Estão manchados o profeta e o sacerdote, e eu encontrei na minha casa a iniquidade deles, diz o Senhor. Por isso seu caminho será como um atalho escorregadio e coberto de trevas. Hão de impedi-los e cairão. Que esperança de vida podereis dar a quem caminhasse à borda de um precipício, em terreno escorregadio e às escuras, sem ver onde punha os pés e ao mesmo tempo impelido fortemente para o abismo por seus inimigos? Tal é o estado desgraçado a que se encontra reduzido o padre que comete um pecado mortal. Lubricum in tenebris. Pecando, o padre perde a luz e cai nas trevas. Mais lhes valera, assegura São Pedro, não ter conhecido o caminho da justiça do que voltar atrás depois de o haver conhecido. Sem dúvida, mais valia para um padre que peca antes um camponês ignorante que nunca tivesse estudado coisa alguma, porque depois de tantos conhecimentos adquiridos, pelos livros que leu, pelos oradores sagrados que ouviu, pelos diretores que teve, depois de tantas luzes recebidas de Deus, o desgraçado calca aos pés todas as graças, pecando, e merece que as luzes recebidas só sirvam para o tornar mais cego e impenitente. A maior ciência, diz São Crisóstomo, dá lugar a mais severo castigo. Se o pastor cometer os mesmos pecados que as suas ovelhas, não receberá o mesmo castigo, mas uma pena muito mais dura. Um padre cometerá o mesmo pecado que os seculares, mas sofrerá um castigo muito maior. Permanecerá mais profundamente cego que todos os outros. Será punido conforme o anúncio do profeta, que vendo não vejam e ouvindo não compreendam. É o que a experiência deixa ver, diz o autor da obra Imperfeita. Um secular, depois de pecar, facilmente se arrepende. Se assiste a uma missão, se ouve um sermão enérgico sobre alguma verdade eterna, malícia do pecado, certeza da morte, rigor do juízo de Deus, penas do inferno, entra facilmente em si e volta-se para Deus. Porque estas verdades, como coisas novas, tocam-no e penetram-no de temor. Mas, quando o padre, acalcado aos pés à graça de Deus, com todas as luzes e conhecimentos recebidos, que impressão podem fazer ainda nele as verdades eternas e as ameaças das divinas Escrituras? Tudo quanto encerra a Escritura continua o mesmo autor. É para ele uma coisa sediça de pouco valor. Porque as coisas mais terríveis que lá se encontram, por muito lidas, já lhe não fazem impressão. Donde conclui que nada mais impossível que a emenda de quem sabe tudo e peca. Quanto maior a dignidade dos padres de São Jerônimo, tanto maior é sua ruína, se num tal estado chegam a abandonar a Deus. Quanto mais alto é o posto em que Deus os colocou, diz São Bernardo, tanto mais funesta será a sua queda. Quando se cai em plano, diz Santo Ambrósio, raro se experimenta grande mal. Mas cair de alto não é só cair, é precipitar-se, e a queda será mortal. Nós, os padres, regozijamo-nos, diz São Jerônimo, por nos vermos erguidos a tão alta dignidade. Mas seja igual o nosso temor de cair. Parece que é aos padres que Deus fala, quando diz pela boca de Ezequiel: Coloquei-vos sobre o monte santo de Deus,
e vós pecastes, e eu vos expulsei do monte de Deus, e vos entregueis à ruína. Vós que sois padres, diz o Senhor, eu vos estabeleci sobre a montanha santa, para serdes os faróis do universo. Sois vós a luz do mundo. Uma cidade assente no cimo de uma montanha não pode estar escondida. Tem, pois, razão São Lourenço Justiniano em dizer que quanto maior é graça concedida por Deus aos padres, tanto mais digno de castigo é o seu pecado, e quanto mais alto o seu estado, mais mortal a sua queda. Quem cai num rio, diz Pedro de Boloá, mergulha tanto mais profundo, quanto de mais alto tiver caído. Compreende bem, ó Padre, Deus, elevando-te ao sacerdote, ergueu-te até o céu, e fez de ti não mais um homem da terra, mas um homem celeste. Pensa, pois, quanto te será funesta uma queda, segundo o aviso de São Pedro Crisólogo. A tua queda, diz São Bernardo, será semelhante à do raio que se precipita com impetuosidade. Quer dizer que a tua perda será irreparável. Assim, ó desgraçado, cairá sobre ti a ameaça que o Senhor lançou sobre Cafarnaum. E tu, ó Cafarnaum, erguida até o céu, serás abatida até o inferno. Um padre que peca merece tal castigo, por causa de sua ingratidão para com Deus, a quem deve um reconhecimento tanto maior quanto recebeu dele os maiores benefícios, como nota São Gregório. Merece o ingrato ser privado de todos os bens que recebera, como observa um sábio autor. Jesus Cristo disse: ao que já possui, dar-se-á, a ele estará na abundância, mas o que nada possui, ver-se-á despojado até do que parecia ter. Quem é grato para com Deus, obterá a maior abundância de graças, mas um padre que depois de tantas luzes, depois de tantas comunhões, volta as costas a Deus e, desprezando todos os favores recebidos, renuncia à sua graça, este padre será com justiça privado de tudo. É o Senhor liberal com todas as suas criaturas, mas nunca com os ingratos. A ingratidão, de São Bernardo, faz estancar a fonte de bondade divina. Por isso, São Jerônimo pôde dizer: nenhuma besta há no mundo mais feroz que o mau padre, porque este não se quer deixar corrigir. E o autor da obra imperfeita diz: os leigos facilmente se emendam, mas o mal eclesiástico é incorrigível. Segundo São Damião, é de preferência aos padres pecadores que se aplicam estas palavras do apóstolo, porque os que foram alumiados, os que saborearam o dom celeste e receberam o Espírito Santo, depois caíram, é impossível que se renovem pela penitência. Com efeito, quem mais que o padre recebeu de Deus graças abundantes? Quem mais do que ele gozou dos favores do céu e participou dos dons do Espírito Santo? Segundo Santo Tomás, permaneceram obstinados no pecado os anjos rebeldes, porque pecaram em face da luz. É assim, escreve São Bernardo, que o padre será tratado por Deus, tornado anjo do Senhor, ou há de ser eleito como anjo, ou réprobo como o anjo. Eis o que o Senhor revelou a Santa Brígida. Olhe os pagãos e os judeus, mas não vejo ninguém pior que os padres. O seu pecado é como o que precipitou Lúcifer. E notemos aqui o que diz Inocêncio III. Muitas coisas que nos leigos são pecados veniais, nos eclesiásticos são mortais. É ainda aos padres que se aplicam essas palavras de São Paulo. Uma terra que, depois de muito regada pelas chuvas, só produz espinhos e silvas, está reprovada e sujeita à maldição. Acabará por ser entregue ao fogo. Que chuva de graças não recebe de Deus continuamente o padre, e contudo, em vez de frutos, só produz silvas e espinhos. Desgraçado! Está prestes a ser reprovado e a receber a maldição final,
para ir depois de tantas graças que Deus lhes prodigalizou, arder no fogo do inferno. Mas que temor pode ter ainda o fogo do inferno um padre que voltou as costas a Deus? Os padres que pecam perdem a luz. Como levamos disto? Como levamos dito, e perdem também o temor de Deus. É o Senhor quem nolo declara. Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Vos diz o Senhor, a vós, ó padres, que desprezais o meu nome? Segundo São Bernardo, os sacerdotes caindo da altura que se acham elevados, de tal modo se afundam na malícia, que perdem a lembrança de Deus e tornam-se surdos a todas as ameaças da justiça divina, a tal ponto que nem o perigo da sua condenação os espanta. Mas que haverá nisso de admirável? O padre pecando cai no fundo do abismo, onde fica privada da luz e despreza tudo. Acontece então o que diz o sábio: caído no fundo do abismo do pecado, o ímpio despreza. Este ímpio é o padre que peca por malícia. Um só pecado mortal o precipita no fundo das misérias em que cegamente permanece mergulhado. Neste estado despreza tudo: castigos, advertências, presença de Jesus Cristo, a quem toca no altar. Não cora de se tornar pior que os traidores de Judas, que o traidor Judas, como o próprio Senhor um dia disse a Santa Brígida: tais padres já não são sacerdotes meus, mas verdadeiros traidores. Sim, tais padres são verdadeiros traidores, porque abusam da celebração da missa para ultrajarem mais cruelmente a Jesus Cristo pelo sacrilégio. E qual será, depois de tudo, o triste fim do padre mau? Ei-lo, praticou a iniquidade na terra dos santos, não verá a glória do Senhor. Será, numa palavra, o abandono de Deus e depois o inferno. Mas dirá alguém: essa linguagem é demasiado aterradora. Quereis lançar-vos na desesperação? Respondo com Santo Agostinho: se vos espanto, é que eu próprio estou espantado. Assim dirá um padre que tiver tido a desgraça de ofender a Deus no sacerdócio: não haverá para mim esperança de perdão? Oh, não posso afirmar isso. Haverá esperanças, desde que haja arrependimento do mal cometido. Que esse padre seja, pois, extremamente reconhecido para com o Senhor, se ainda se vê ajudado da graça, mas é preciso que se apresse e dar-se a Deus, enquanto o chama, conforme o aviso de Santo Agostinho. Abramos ouvidos à voz de Deus, enquanto nos chama, com receio de que se recuse a ouvir-nos, quando estiver prestes a julgar-nos. Fonte, livro A Selva, de Santo Afonso Maria de Ligório, páginas 18 e 19. Ó sacerdote de Cristo, procedei de tal modo que, antes de tudo, seja simples e pura a vossa intenção e que só tenhais a Deus em vista. Com esta finalidade, renovai ao menos mentalmente, antes de começar a Santa Missa, as 4 intenções ensinadas necessárias e em vosso memento, depois de feita a aplicação devida, oferecei brevemente o sacrifício ao Altíssimo para os fins a que foi instituído. Isto é, para honrar a Deus, agradar-lhe, dar-lhe reparação e obter sua bondade, todos os bens. Usai em seguida de todo o cuidado, a fim de celebrar com o máximo de modéstia, recolhimento e atenção possível, calmamente, sem vos apressardes, mas empregando todo o tempo necessário para pronunciar bem todas as palavras, para executar integralmente todas as cerimônias com a gravidade e dignidade convenientes. Pois se as palavras não são bem articuladas e as cerimônias bem feitas, ao invés de excitar a piedade e devoção, tornam-se para os assistentes motivo de escândalo. Isto posto, todo sacerdote deve tomar a firme e constante resolução de celebrar todos os dias a Santa Missa. Se na igreja primitiva
os leigos comungavam diariamente, é de crer com mais forte razão que os padres celebravam todos os dias. Santo André dizia a seu perseguidor: Quotidie emolo Deo agnum immaculatum. Ofereço diariamente a Deus o Cordeiro Imaculado. E São Cipriano, em uma de suas cartas: sacerdotes que sacrificium Deo quotidie immolamus. Nós, sacerdotes, que cada dia oferecemos a Deus o sacrifício. São Gregório Magno conta que São Cassiano, bispo de Narni, tinha o costume de celebrar a Santa Missa todos os dias e que seu capelão recebeu de Deus a ordem de dizer-lhe que fazia muito bem e quão agradável lhe era a devoção do santo bispo, estando-lhe reservada grande recompensa no paraíso. Ao contrário, os padres que por negligência omitem a celebração da Santa Missa prejudicam imensamente a Igreja de um modo que ninguém pode calcular. É bem conhecida a sentença do venerável Beda: sacerdos que abisque legítimo impedimento missa celebratione omittit quantum in ipso esta sanctissima trinitatem privat laude et gloria angelus letitia peccatoris venia justus auxilio et gratia existente in purgatorio subsidio et refrigério ecclesiam epsam ingente beneficio et seipsum medicina ei remédio. O sacerdote que sem um legítimo impedimento omite a celebração da Santa Missa, enquanto lhe é dado, priva os pecadores de perdão, os justos de graça, as almas do purgatório de refrigério e socorro, toda a Igreja de imenso benefício, enfim, a si próprio de medicina e remédio. Onde encontrareis ladrão tão audacioso que de uma vez cometa um roubo de tal importância como este padre que, omitindo sem motivo a Santa Missa, subtrai tão grandes bens aos vivos, aos mortos e a toda a Igreja? Múltiplas ocupações não constituem desculpa. O bem-aventurado Fernando, arcebispo de Granada e ao mesmo tempo primeiro-ministro do reino, e portanto assoberbado de afazeres, celebrava ainda assim diariamente. O cardeal de Toledo comunicou-lhe que a corte lamentava que, com tantos negócios a atender, celebrasse diariamente. É justamente por isso, respondeu o servo de Deus, já que suas altezas impuseram-me aos ombros fardo tão pesado, não acha para manter-me melhor sustentáculo que o sacrifício da missa, no qual vou aurir força e coragem para desempenhar minhas funções. Muito menos vale para excusar-se uma espécie de humildade como a de São Pedro Celestino. A ideia sublime que ele fazia deste mistério leva-o a abster-se de celebrar diariamente. Apareceu-lhe, porém, um santo abade e lhe disse severamente: E que serafim digno de celebrar encontrareis no céu? A escolha de Deus para ministros do santo sacrifício não recaiu sobre os anjos, mas sobre os homens, como tais sujeitos a 1000 imperfeições. Está bem que vos humilheis, mas celebrai diariamente, que tal é a vontade de Deus. No entanto, para que a frequência não diminua o respeito, esforçai-vos por imitar esses santos que se salientaram especialmente pela modéstia e devoção dos santos mistérios. O grande e ilustre arcebispo São Herberto celebrava com tão extraordinário fervor que parecia um anjo do paraíso. São Lourenço Justiniano ficava imóvel no altar. Seus olhos pareciam rios de lágrimas e seu espírito se empolgava todo em Deus. Entre todos, porém, distingue-se São Francisco de Sales. Jamais se viu um padre subir ao altar com mais majestade, respeito e recolhimento. Quando se revestia dos ornamentos sagrados, depunha e afastava todo pensamento estranho, e apenas punha o pé no primeiro degrau do altar, sua fisionomia,
em que as refletia o recolhimento de sua alma, assumia uma expressão toda angélica, que deixava encantados os assistentes. Mas como encontravam esses santos tantas delícias espirituais na celebração da Santa Missa? É que celebravam como se estivessem em presença de toda a corte celeste. Assim acontecia realmente a São Bonete, bispo de Clermont. Uma noite em que ficara sozinho na igreja, apareceu-lhe a Santíssima Virgem, rodeada de uma multidão de santos. Alguns dentre eles perguntaram à augusta rainha quem devia celebrar a Santa Missa. Bonete, o meu servo bem-amado, respondeu ela. O santo bispo, ouvindo pronunciar seu nome, recuou assustado, buscando esconder-se, e a parede de pedra sobre a qual se apoiou, por um grande milagre, amoleceu. A forma de seu corpo aí ficou impressa, e ainda se pode ver. Sua humildade só lhe serviu para o tornar mais digno. Teve de celebrar em presença da Santíssima Virgem, com assistência de todos aqueles cidadãos do céu. Depois da Santa Missa, a Santíssima Virgem Maria deu-lhe uma alva de fulgente brancura e de estofo tão fino como não se pôde encontrar nenhum comparável. Ainda hoje se venera esta alva como preciosa relíquia. Com que modéstia, pergunto-vos, com que recolhimento e amor não terá ele celebrado aquela Santa Missa? Se este exemplo, entretanto, vos parece por demais extraordinário, imitai então a conduta do glorioso São Vicente Ferrer. Diariamente ele celebrava a Santa Missa antes de pregar a um inumerável auditório. Ora, duas coisas ele levava ao santo altar: uma soberana pureza de alma e uma extrema compostura exterior. Para conseguir a primeira, confessava-se cada manhã: e eis o que quisera de vós, ó sacerdote, que buscai a maior honra de Deus ao celebrar os santos mistérios. É espantoso que alguns empreguem meia hora lendo livrinhos em preparação ao santo sacrifício, enquanto que um curto exame e um ato de viva contrição sobre qualquer pecado, se não houver outra matéria, bastar-lhe-ia para adquirir grande pureza de coração. Essa é a preparação mais perfeita que poderíeis fazer para a Santa Missa: confessar-vos o mais que puderdes, todas as manhãs. Bani todo escrúpulo e não desprezeis o conselho que vos dou. Ó, que messe abundante de méritos amontoaríeis então? Como me agradaríeis ao encontrar-vos na bem-aventurança eterna? Para alcançar a segunda, o santo queria que o altar fosse ornamentado com magnificência. Exigia extremo asseio nos paramentos e vasos sagrados. Confesso que a pobreza de muitas igrejas escusa-as de possuir paramentos ricos, bordados a ouro e seda. Quem pode, porém, dispensar o asseio e a decência convenientes? Zelo tão ardente pelos santos mistérios animava o seráfico São Francisco, que, apesar de seu amor à santa pobreza, queria os altares mantidos em perfeita limpeza e, mais ainda, os sagrados paramentos que diretamente servem ao divino sacramento. Ele mesmo punha-se muitas vezes a varrer as igrejas. São Carlos, em suas ordenações, mostra-se tão exigente em coisas que podem parecer mesquinhas minúcias, que na verdade é de admirar. Para terminar, a augusta Mãe de Jesus, nosso Deus, quis pessoalmente fazer-nos compreender esta necessidade quando em uma aparição a Santa Brígida disse: Missa dissinum, debet nis in ornamentis mundis. Não se deve celebrar a Santa Missa senão com paramentos convenientes que inspirem devoção por seu asseio e decência. Antes de terminar, resta dizer algo a respeito do ministro que serve a Santa Missa. Em nossa época, dá-se aos meninos e a ignorantes este encargo, de que nem os próprios reis seriam dignos.
Diz São Boaventura que um mister angélico, pois muitos anjos assistem ao santo sacrifício e servem a Deus nesse santo mistério. A gloriosa Santa Matilde viu a alma de um irmão leigo envolta em deslumbrante claridade por ter se empregado com extremo fervor em servir em todas as santas missas que pudera. São Tomás de Aquino, o sol da escolástica, conhecia bem o valor inestimável deste ofício de servir no divino sacrifício, e não se dava por satisfeito se depois de ter celebrado a Santa Missa não ajudava noutra. São Tomás More, chanceler da Inglaterra, punha suas delícias nessa santa função, e certo dia, admoestado por um grande do reino que lhe avisava de que o rei Henrique veria com desprazer ação tão pouco digna de um primeiro-ministro, respondeu: Não pode segredar a meu senhor, o rei, que eu sirva o senhor de meu rei, o qual é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Aí está o bastante para confundir essas pessoas, às vezes até piedosas, a quem é preciso pedir, de suplicar para que ajudem a Santa Missa, quando deveriam porfiar e apoderar-se do missal, a fim de ter a honra de desempenhar emprego tão santo, que tal inveja aos próprios anjos e santos do paraíso. Importa, evidentemente, velar com cuidado para os que ajudam a Santa Missa sejam bem instruídos quanto ao seu papel. Devem manter os olhos baixos, uma atitude modesta e piedosa. Cumpre-lhes pronunciar as palavras distintamente, docemente, em voz não baixa demais, que o sacerdote não os ouça, nem por demais alta, que incomodem os que celebram nos altares próximos. Dever-se-ia outrossim excluir certos meninos muito levianos, que brincam e fazem barulho e perturbam o recolhimento do sacerdote. Rogo a Deus, que inspira aos homens prudentes, dedicarem-se a este ofício tão santo e louvável. Fonte: Leonardo de Porto Maurício, As Excelências da Santa Missa. Livro As Excelências da Santa Missa, de São Leonardo de Porto Maurício. Salve Maria! Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.